Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu acho que vocês viram aí o relatório, né, do Ministério da Defesa que saiu aí, foi divulgado, tá? Eu li grande parte dele, não tive tempo de ler tudo ainda, mas está acontecendo uma coisa que eu temia, viu pessoal? Está acontecendo uma coisa que eu falei, inclusive, nos primeiros dias, logo que começaram as manifestações, eu conversei com muitas pessoas ali e eu falava de um temor que eu tinha de que a gente não via muita gente preparado ali para uma resposta que não fosse aquela que a gente esperava que acontecesse, né? Ou seja, tinha muita gente que não estava tendo um plano B, só estava tendo um plano A, ou seja, aceitando apenas uma resposta como que se esse relatório viesse para salvar o Brasil, né? E o que eu digo assim, salvar o Brasil instantaneamente. Saiu esse relatório, meteu-se o pé na porta e resolveu o problema. E eu falava ali para muita gente que a gente não podia ficar com essa ideia muito fixa, porque se viesse um relatório diferente do que muita gente esperava, isso poderia ser uma frustração muito grande e poderia, inclusive, trazer uma rachadura, né? Fragmentar a direita. E isso já está acontecendo, porque tão logo saiu o relatório, eu já vi muita gente aí, né? Já muito nervosa, já falando que não vai mais apoiar o presidente Bolsonaro. E assim, qual a outra opção que nós temos? Eu pergunto para essas pessoas que estão nervosas com esse relatório aí, que não estão conseguindo aceitar que esse relatório saiu da forma que saiu e queria que tivesse sido de uma outra forma, eu pergunto para vocês, qual é a outra opção se não a gente permanecer unido, se não a direita permanecer unida e apoiando o nosso líder, que é o presidente Bolsonaro? Qual é o outro líder da direita que nós devemos, então, agora apoiar? Ou nós vamos ficar sem uma liderança? Nós vamos ficar cada um de nós saindo para um lado, querendo ser uma liderança. Uma tropa sem líder, ela simplesmente acaba. E não é à toa que o pessoal da esquerda, o pessoal do judiciário, né? Quando eu falo judiciário, a cúpula do judiciário brasileiro, STF, TSE, eles estão com essa ideia de tentar eliminar o presidente Bolsonaro. Eliminar, que eu falo da vida política. É lógico que a esquerda já tentou eliminar ele, inclusive fisicamente. E muitas, né, eu creio que até a maioria do pessoal da extrema esquerda ficaria muito feliz se isso acontecesse. Tá? Mas nós vemos aí uma frente muito forte contra o presidente Bolsonaro para que ele seja preso assim que deixar o poder, ou que, no mínimo, fique inelegível. Já tem, inclusive, alguns processos, né? Já adentraram, inclusive, com alguns inquéritos, alguns procedimentos contra o presidente no judiciário, para tentar fazer com que ele se torne inelegível para 2026. Mas o objetivo principal dessa gente é ver o presidente Jair Bolsonaro preso. Aí você pergunta, mas qual o crime que ele cometeu para ele ir para a cadeia, sendo que nós temos um ex-presidiário que acabou de ser, né, eleito. Eu falo, ele foi descondenado, criaram agora o termo descondenado, e eu vou criar agora um termo aqui, elegido, né? Ele não foi eleito, ele foi elegido para colocar ali naquela cadeira de presidente da República. Então o sistema tirou ele dentro da cadeia e o elegeu para sentar na cadeira de presidente da República. Então, um condenado por mais de 20 juízes, né, em 3 instâncias, ele hoje se torna o presidente da República, enquanto um presidente da República que não cometeu nenhum ato de corrupção no governo dele, você não teve nem um ato de corrupção, confirmado pelo menos nenhum, né? A esquerda até tentou fazer alguma coisa durante a pandemia, dizer que estava tendo algum ato de corrupção naquelas compras de imunizantes. Na verdade, a corrupção ela aconteceu sim, mas na compra de respiradores, né? Lá no consórcio Nordeste, por exemplo. Só que ninguém investigou aquilo, né? Ninguém quis levar adiante.
Foram ali 50 milhões de reais que foram perdidos. Mas aí então nós vimos esse relatório saindo aí e eu vi esse tanto de gente nervosa aí, sabe? Nós temos que ter uma ideia, é o seguinte, o relatório, pelo que eu estou vendo aqui, o relatório, ele não fala, como a grande mídia está dizendo, que não houve fraudes. Ele não afirma que não houve fraudes. Em momento algum o relatório afirma isso. O relatório, ele fala em confrontação dos boletins de urna com o resultado que foi colocado no site do TSE. E isso realmente não tem desconformidade. É lógico que você pode entrar lá, como aquele argentino fez lá, né, naquelas lives dele, foi o que ele fez, ele buscou dados do TSE. Então, o resultado, se você for conferir de novo, vai ser o mesmo. Porque realmente os boletins de urna, eles foram colocados de forma, do jeito que foi impresso da urna, ele foi colocado no site do TSE. E falar na live do argentino é para vocês verem como que está a censura aqui no nosso país, né? Nós vimos a perseguição que foi as pessoas que ousaram publicar aquelas lives daquele argentino. E eu hoje, de manhã, já tive a surpresa de amanhecer o dia com 2 mensagens no meu YouTube, me informando que os meus 2 vídeos tinham sido removidos da plataforma porque estavam ferindo as políticas da plataforma, né, do YouTube. Então, os 2 vídeos meus que eu fiz sobre aquelas lives do argentino, eles foram excluídos do meu canal, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo no noticiário da grande mídia. A grande mídia está noticiando assim, ó. Tem aqui, por exemplo, a notícia do UOL, né? Relatório das Forças Armadas não aponta fraudes, mas estimula golpistas. Estimula golpistas. Por quê que ele está falando que estimula golpistas, o UOL? Né? É porque justamente as Forças Armadas não falam que não houve fraude. Tá? Aqui, ó, Congresso em Foco. Relatório das Forças Armadas atesta que não houve fraudes nas eleições. Né? Aqui nós temos a CNN. Relatório de militares não apronta fraudes nas eleições. Né? Deixa eu ver outra aqui. Veja, Forças Armadas cometem novo erro com o relatório a Alexandre de Moraes. Poder 360, defesa não vê fraude em eleição, mas sugere melhorias ao TSE. Então, eu estou mostrando só os links para você aqui, porque ficaria muito longo se eu fosse abrir todas essas matérias aqui, só mostrando os links para vocês verem que a grande mídia está dando uma repercussão, no geral da grande mídia, está dando uma repercussão como que se as Forças Armadas estivessem afirmando que não houve fraudes. Só o UOL ali que fala que não houve fraude, mas está estimulando os golpistas, né, que no caso somos nós, né, os golpistas. Então, pessoal, eu vou acabar de ler este relatório, que tem 73 páginas, é bem extenso. Eu vou acabar de ler e depois eu vou voltar aqui numa próxima oportunidade para a gente falar mais sobre esse relatório com maior profundidade, né? Mas, por enquanto, eu vou fazer esse resumo aqui. As Forças Armadas, elas não analisaram esse negócio de fraudes, não. Elas só analisaram se houve o boletim de urna, ele foi realmente lançado no site do TSE, assim como ele foi impresso. Se houve desconformidade com esses boletins de urna. Eles reclamam ali, inclusive, que eles não puderam ter acesso aos logs, né? Eles não tiveram acesso aos logs no sistema lá. Então, eles puderam ali entrar apenas com a caneta e um papel na mão, nem os equipamentos deles puderam levar para a sala lá quando eles foram convidados a acompanhar essas urnas eletrônicas. Então, a princípio, as Forças Armadas elas não atestam a fraude, não comprovam que houve fraude, com essa análise que eles fizeram, que foi bem superficial, né? Eles não analisaram, como foi o caso do argentino, o pós-eleição. Eles não analisaram aqueles votos, puxando lá do TSE, aquelas inconsistências que teve ali. Eles citam que tiveram algumas inconsistências, mas não de forma tão aprofundada. Mas eles sugerem as melhorias ao TSE. E o TSE respondeu dizendo que oportunamente vai analisar essas melhorias. Oportunamente, para o Alexandre de Moraes, pode significar nunca, né?
E agora eu quero mostrar, falando em ministros do TSE e falando em ministros do Supremo Tribunal Federal, eu quero mostrar para vocês aqui agora uma piada de mau gosto, né? Olha só o que está aqui na Revista Oeste. Ó. Ministros do STF viajam aos Estados Unidos para palestra sobre liberdade. Evento prevê debate sobre o governo Lula. Vamos dar uma lidinha aqui, uma parte dessa matéria, que diz o seguinte, ó. 6 ministros do Supremo Tribunal Federal vão participar do evento Brasil Conference, a ser realizado entre 14 e 15 de novembro em Nova York. O tema do seminário, olha só o tema do seminário, o Brasil e o respeito à democracia e à liberdade. Além disso, os juízes vão comentar os desafios do governo do presidente eleito Lula do PT. Isso é um tapa na cara da sociedade, né? Você vê ministros como o Alexandre de Moraes debatendo nos Estados Unidos, viajando para os Estados Unidos, tudo às nossas custas, para fazer esse deboche na nossa cara, né? Falar sobre respeito à democracia e à liberdade. Será mesmo que o Alexandre de Moraes sabe o que é isso? Ou ele acha mesmo, que ele acredita piamente mesmo, que ele está fazendo esse combate às fake news, ele está defendendo a democracia? Olha só o que mais que diz aqui na Revista Oeste. O STF e o TSE estão sendo criticados por juristas e políticos em virtude de decisões consideradas inconstitucionais. Na lista de atos interpelados estão o inquérito das fake news, a operação contra empresários, bloqueios e suspensões em redes sociais de cidadãos usando o poder de polícia sem necessidade de provocação de qualquer parte ou do Ministério Público, censura prévia a documentário da Brasil Paralelo, ao jornal Gazeta do Povo, a Jovem Pan e a investida contra a Revista Oeste. Quem são os ministros que vão participar dessa palhaçada? Estão confirmados para o evento os ministros do STF Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, além do ex-ministro da Corte Carlos Aires Brito e o ministro Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União. Então, esse pessoal, além deles fazerem tudo o que ele faz contra o brasileiro, contra o Brasil, eles ainda riem da nossa cara. Eles fazem chacota, porque quando esses ministros dizem que vão para os Estados Unidos, com tudo pago pelo contribuinte, por nós brasileiros, para falar sobre democracia e liberdade, isso é um verdadeiro tapa na cara do cidadão que trabalha o dia inteiro para pagar os seus impostos. Isso é um tapa na cara da sociedade brasileira. E aí, né, a gente falando aqui de eleições, a gente falando aqui de ministros do TSE, eu vou mostrar para vocês agora aqui essa outra situação aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui no Poder 360. TRE de São Paulo, Tribunal Regional Eleitoral, né, de São Paulo, retotaliza votos e Teixeira ganha vaga de Marçal na Câmara. O tribunal atendeu a decisão do TSE, que indeferiu candidatura do empresário em 30 de outubro. Bancada do PT vai a 68 deputados. Vamos ler de que se trata essa matéria? Vamos ver aqui. O TRE de São Paulo retotalizou, ou seja, realizou novo cálculo na terça-feira, dia 8, e o resultado das eleições para a Câmara dos Deputados, depois do TSE, indeferir a candidatura de Pablo Marçal em 30 de outubro. Com a decisão, Marçal deixa de ser considerado eleito e terá a vaga ocupada por Paulo Teixeira, do PT, antes primeiro suplente. O Paulo Teixeira tinha ficado como primeiro suplente. A decisão encerra o trâmite judicial pela ocupação de uma das 70 cadeiras do Estado de São Paulo na Câmara. O empresário concorreu à vaga sub judice, ou seja, com o recurso pendente de análise pela Justiça Eleitoral, depois de ter a candidatura para deputado federal indeferida pelo TRE de São Paulo em setembro. Antes, já havia sido barrado como candidato à presidência da República pelo TSE. A Corte Eleitoral Paulista havia negado o registro de Marçal por ausência de requisitos, como documentos de certidão criminal da Justiça de Goiânia, local onde ele tinha domicílio eleitoral antes de transferir para São Paulo em março.
Em 14 de outubro, o TRE de São Paulo revisou a decisão, depois de a defesa recorrer e apresentar os documentos pendentes, e decretou a regularidade do registro de candidatura. A decisão impôs um novo cálculo do quociente eleitoral no Estado e redefiniu os candidatos que elegeram pelas sobras. Com isso, Marçal reconquistou a vaga na Câmara. As sobras, no jargão político, são as vagas não preenchidas pelo cálculo dos quocientes eleitoral e partidário nas eleições para deputado federal, estadual e distrital. Nesses casos, os votos não são considerados para o cálculo dos eleitos. Em 30 de outubro, o ministro Ricardo Lewandowski anulou a decisão que aprovava a candidatura de Marçal. A reclamação foi protocolada pela Federação Partidária Brasil da Esperança, formado pelo PT, PCdoB e PV. Entre as alegações do ministro Lewandowski está a assinatura do ex-presidente do diretório do PROS em São Paulo, Wilame Cavalcante de Souza, no registro de candidatura. Segundo o magistrado, os atos seriam nulos, já que Souza liderava a comissão estadual provisoriamente e não tinha legitimidade para assinar o documento. Pablo Marçal recebeu 243.037 votos e foi o 11º candidato mais votado no estado. Já Paulo Teixeira teve 122.800 votos, quase a metade do Marçal. O petista, contudo, foi puxado à vaga pelo total recebido pela Federação Brasil de Esperança. Em nota enviada ao Poder 360 em 3 de novembro, o empresário disse que irá apresentar recurso contra a decisão de Lewandowski e criticou o fato de não ter sido sequer citado para ter direito à ampla defesa no processo. Segundo ele, há uma ação sistemática e repetitiva de decisões judiciais que tem um objetivo claro, de retirá-lo do cenário político. Iremos a todas as instâncias para que meu direito e a escolha dos eleitores de São Paulo sejam respeitados, concluiu. Então, pessoal, para a gente entender aqui, o Pablo Marçal, ele concorreu sub júdice, porque ele não tinha apresentado um documento de certidão, né? Certidão nada consta criminal lá de Goiás, lá do estado de Goiás, e parece que tinha uma assinatura de alguém lá do partido que não era a pessoa que deveria ter assinado o documento lá. Tá? E aí, por conta disso, o PT recorreu, o Paulo Teixeira, candidato do PT, teve quase metade dos votos, né? Foi 243.000 a 122.000 para o Paulo Teixeira. E o Lewandowski, então, atendeu o pedido da coligação lá do PT e ele derrubou, então, a liminar que mantinha ali a candidatura do Pablo Marçal, e o Pablo Marçal, então, perde agora o mandato, né, o seu posterior mandato, e esse mandato, essa cadeira, passa a ser, então, do Paulo Teixeira, do PT. Eu pergunto a você acha que se fosse o contrário, será que o Lewandowski teria atendido? Se fosse o Pablo Marçal que tivesse pedido para o Paulo Teixeira, e o Paulo Teixeira tivesse tido ali o dobro de votos dele, por causa de uma assinatura, por causa de um nada consta, você acha mesmo que o Lewandowski teria atendido o pedido do Pablo Marçal e teria deixado o petista fora da cadeira de deputado federal? É lógico que não, né? É lógico que não. Nós conhecendo esse pessoal aí, Lewandowski, esses petistas aí do Supremo Tribunal Federal e do TSE, nós sabemos que isso seria impossível acontecer. Mas aconteceu, né? E está aí, ó, na nossa cara para todo mundo ver o que está acontecendo. É censura, é você ver deputado que não pode mais falar, que não tem uma rede social, como é o caso agora do deputado José Medeiros, Carla Zambelli sendo perseguida, a senadora eleita, Damares também sendo perseguida, todo mundo sendo perseguido, o Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do Brasil. É uma perseguição implacável a apenas um dos lados, apenas a direita que está sendo perseguida e censurada o tempo todo, E agora nós vemos aí o TSE se vangloriando, dizendo que o relatório das Forças Armadas provou que o sistema tem lisura, né? O TSE emitiu uma nota mais ou menos nesses termos aí, dizendo que essa nota da defesa, do ministro da Defesa, ela deixa claro que o sistema é íntegro, o sistema eleitoral brasileiro, e é confiável.
sendo que não é nada disso, né? Não é nada disso que está acontecendo. Nós vamos aguardar o desenrolar do que vai acontecer agora, né? As consequências que virão aí desse relatório. Tem uma outra auditoria que foi pedido pelo Partido Liberal, partido do presidente da República, e essa auditoria vai ser feita de forma completa, como foi feito no caso lá daquele pessoal lá na Argentina. Vai ser feito de uma forma completa. É lógico que se for enviar lá para o Alexandre de Moraes, ele vai, né, limpar a bunda com aquilo lá, com aquele papel, né? Mas tem que ser feito e tem que ser mostrado para a sociedade que nós estamos tendo os nossos direitos roubados, tomados de nós, o direito do nosso voto. A gente não sabe para onde que o nosso voto foi. Nós vimos centenas aí de urnas, né, mais de uma centena de urnas, onde o presidente teve 0 voto. No Brasil inteiro aí esse fenômeno aconteceu, né? Então isso não é normal, isso não é normal. Um candidato ter 0 voto em mais de 100 urnas no Brasil inteiro, sendo que ele teve quase metade dos votos computados, mesmo com tudo isso. Então isso é uma coisa impossível de acontecer, mas está acontecendo diante dos nossos olhos. E resta a nós, povo brasileiro, você que está indo para a rua, assim como eu estou indo, a gente não desistir. A gente não desistir, a gente não pode entrar nessa falácia aí que a grande mídia está dizendo, de que está tudo resolvido e que foi tudo, né, o relatório diz que está tudo certo, e a gente pegar e ir embora para casa e esquecer o que aconteceu. Se a gente fizer isso, é tudo o que o sistema quer. É tudo o que o sistema quer agora, é que a gente desmobilize, é que a gente se desuna, é que a gente fique nervoso e vá para casa. Então, isso nós não podemos fazer, tá? Nós temos que nos manter mobilizados e nos manter acreditando numa mudança, porque só através da pressão popular, mesmo eles fingindo que não estão nos vendo nas ruas, mas só através de uma pressão popular gigante é que nós podemos resolver esse problema. Então, meus amigos, eu volto aí numa próxima oportunidade para a gente entrar em mais detalhes sobre esse relatório aí, né? E aguardar o próximo relatório, o relatório que foi pedido aliás, uma auditoria que foi pedida pelo partido do presidente, para a gente ver, então, o que vai acontecer, tá bom? Eu fico por aqui e peço a você aí que observe se já está inscrito neste canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Eu quero ver se amanhã, eu tô envolvido essa semana, pessoal, eu tô com uma correria danada aqui, mas eu estou pretendendo fazer uma live para a gente falar com mais tempo sobre isso, né? E falar com mais detalhes, colocar na tela aqui o relatório com as suas 73 páginas, a gente fazer ali, grifar as partes mais importantes e a gente falar, discutir sobre isso aqui ao vivo, fazendo uma live aqui com vocês e vocês então comentando o que está acontecendo, tá bom? Eu prometo que vou fazer isso, não sei se vai ser amanhã, porque essa semana, como eu disse para vocês, realmente está muito corrido, mas se eu conseguir um tempinho, eu volto aqui e faço sim essa live, tá bom? Fiquem todos com Deus, tchau!